Olá! Neste episódio de A História dos Videogames, vamos relembrar o fantástico porte para o Super Nintendo do simulador de cidade SimCity. Publicado quase simultaneamente ao lançamento do Super NES, SimCity tornou-se um grande sucesso mundial. Mas como foi feito? Quais as diferenças da versão para os 16 bits da Nintendo? E quem é o compositor da sua fantástica trilha sonora? É isso que vamos ver. A história de SimCity tem início na infância do designer de jogos eletrônicos William Ralph Wright. Quando criança, Will, como também era chamado, começou a se interessar no desenvolvimento de jogos de estratégia, em especial o jogo chinês-japonês Go. Ele ficou encantado com a complexidade que surgia da simplicidade do jogo. Depois de se formar aos 16 anos, na Episcopal High School em Baton Rouge, Louisiana, ele se matriculou na Universidade Estadual local, transferindo-se 2 anos depois para a Louisiana Tech. Começando com um curso de arquitetura, seguiu para a engenharia mecânica, deparando-se ali com computadores e robótica. Depois de mais de 2 anos na Louisiana Tech, no outono de 1980, Wright mudou-se para a New School em Manhattan. Nesse período ele morava em um apartamento em cima do Baldoos, em Greenville Village, e passava grande parte do seu tempo livre procurando peças de reposição em lojas de eletrônicos locais. Ali, em Nova York, ele comprou um Apple II. Foi durante esse tempo que o interesse em programação começou a surgir. Wright desejava implementar o Game of Life de Koei contido no aparelho. Isso o levou a aprender sozinho as linguagens AppleSoft Basic, Pascal e Assembly. Com esse conhecimento, em pouco tempo, ele já tinha desenvolvido seu primeiro protótipo, um jogo de ação com helicópteros chamado Raid and Bowling Bay, para computadores Commodore 64, em meados do ano de 1984. Aqui, o jogador controla um helicóptero lançado de um porta-aviões para bombardear 6 fábricas espalhadas por ilhas. Ao jogar exaustivamente, Wright descobriu que se divertia mais criando as ilhas com seu editor de níveis do que com o jogo propriamente dito. Assim, ele passou a desenvolver editores de níveis cada vez mais sofisticados. Ao mesmo tempo, Wright começou a se interessar também em outro assunto, o planejamento urbano. Ele reconheceu a influência da abordagem da System Dynamics, desenvolvido por J. Wright Forrester, que trata do comportamento não linear de sistemas complexos ao longo do tempo. Esse conhecimento lançou as bases para o que viria a se tornar o jogo de simulação SimCity. Foi nesse período, a partir de 1985, que o Will Wright começou a desenvolver o jogo SimCity, na época chamado de Micrópolis. Contudo, o game demoraria para ser lançado, não antes de 89. Como o jogo não tinha nenhum dos elementos de arcade ou ação-aventura que dominaram o mercado de videogames na década de 1980, alguns editores consultados por Wright não deram atenção ao protótipo, com medo de que se tornasse um fracasso comercial. Tudo mudaria quando finalmente a Broadband Software concordou em publicá-lo. Embora tenha vendido inicialmente mal, o feedback positivo da imprensa especializada aumentou suas vendas. Depois de se tornar um best-seller, SimCity foi lançado em várias outras plataformas. Uma, em especial, o 16-bit Super Nintendo, em 1991, que recebeu melhorias significativas em sua jogabilidade com a participação da equipe de P&D da Nintendo. SimCity, ou SimCity Classic, é um jogo de simulação de construção de cidades, lançado para várias plataformas de 1989 a 91. O game apresenta gráficos bidimensionais em perspectiva aérea. O objetivo é criar uma cidade, desenvolver áreas residenciais e industriais, construir infraestrutura e arrecadar impostos para o desenvolvimento local. É possível aumentar o nível de vida da população, manter o equilíbrio entre os diferentes setores e monitorar a situação ambiental da região, para evitar o declínio e a falência do assentamento. SimCity foi muito bem sucedido comercialmente, vendendo 300 mil unidades para os computadores pessoais e quase 2 milhões na sua versão para o Super NES. O jogo foi reconhecido como um novo fenômeno dentro da indústria de jogos eletrônicos e quebrou a crença generalizada de que os games para computador eram destinados principalmente às crianças. SimCity foi aclamado pela crítica por sua jogabilidade inovadora e viciante.
mesmo sem elementos de ação-aventura. Os revisores consideraram o jogo instrutivo e útil para a compreensão do jogador sobre os fundamentos do planejamento urbano e economia. SimCity também recebeu prêmios de várias editoras e associações de notícias. Seu sucesso marcou o início do gênero de simulação urbana nos videogames, assim como a editora Maxis de produzir games simuladores, dos quais The Sims superaria todos os seus antecessores. O objetivo do jogo é construir e projetar uma cidade, sem metas específicas a serem alcançadas. O jogador pode marcar o terreno como comercial, industrial ou residencial, adicionar prédios, alterar a taxa de impostos, construir uma rede elétrica, sistemas de transporte e realizar muitas outras ações para melhorar a cidade. O jogador pode enfrentar desastres, incluindo inundações, tornados, incêndios, que geralmente são fruto de desastres aéreos ou naufrágios, terremotos e ataques de monstros. Esses ataques podem desencadear até mesmo acidentes com a colisão entre os trens que passam. SimCity para o Super Nintendo foi lançado sob licença da Maxis em 26 de abril de 1991 no Japão e agosto do mesmo ano na América do Norte, apresentando os mesmos recursos de jogabilidade e cenários que as versões para computador, mas ganhando novas ideias desenvolvidas e incorporadas pela própria Nintendo. Um exemplo disso é a cena do desastre que, na versão original, tem como monstro Godzilla. Na versão SNES, é Bowser, o vilão em Super Mario, que se torna um monstro atacante. Também, quando a cidade atinge um marco de 500 mil habitantes, o jogador recebe uma estátua de Mario edificada na cidade. A versão para o Super NES apresenta construções especiais que o jogador pode receber em recompensa, como cassinos, parques de diversões e centros de exposições. Algumas dessas ideias seriam incorporadas ao jogo padrão apenas na versão SimCity 2000. Na versão para o Super Nintendo, você também poderá construir um banco que permite tomar empréstimos de $10 mil, mas deve ser pago antes que outro possa ser feito. O jogo também inclui escolas e hospitais, edificados automaticamente de maneira randômica em lotes residenciais vazios. Também foram incorporadas classificações de cidade, como se tornar uma metrópole ao chegar às 100 mil pessoas, ou uma megalópole com 500 mil habitantes. Nessa versão também foram incluídos gráficos que mudam de cor para combinar com as estações do ano, como as árvores verdes no verão, marrons enferrujadas no outono, brancas no inverno e florescendo como flores de cerejeira na primavera. O port conta com os mesmos cenários pré-definidos das versões para PC e Mac, e 2 novos exclusivos da versão para o 16 bits. Um em Las Vegas sob ataque de alienígenas e outro que se chama Freeland. Também exclusivo para a versão Super NES é um personagem que aparece em determinados momentos do jogo, chamado Dr. Wright, cuja aparência física é baseada em Will Wright e que atua como conselheiro do jogador. A versão para o Super NES também ganhou uma incrível trilha sonora inédita, composta pela musicista Soi Oka. No site squareenixmusic.com, Oka falou um pouco sobre a sua experiência na produção dos temas para o jogo. Vamos ver alguns trechos interessantes sobre o que ela contou. Senti que SimCity era um tipo de jogo muito diferente. Eu queria evitar dar aos jogadores qualquer estresse enquanto eles construíam uma cidade diligentemente. Eu desejava ter um ambiente musical consistente o tempo todo, sem qualquer sensação de final. Eu também queria refletir o crescimento da vila para a megalópole musicalmente, mas não de forma intrusiva. Então comecei criando uma melodia simples, e criei variações que se encaixavam em cada parte, para que a música se desenvolvesse do simples ao grandioso. Ela também contou como criou a música para a versão não publicada de SimCity para o NES, antes da versão para o Super Nintendo. Ela contou: Acho que a música da tela de abertura tinha a mesma atmosfera, mas era uma melodia diferente. Lembro que a composição para a metrópole era muito parecida. Se bem me lembro, concentrei-me inteiramente em trazer à tona a sensação da cidade crescendo, sem usar melodias comuns.
As músicas compostas por Soi Oka deram um toque especial ao jogo, uma atmosfera única que não se repetiria nas versões subsequentes. Se você jogou SimCity para o Super Nintendo, deve lembrar como, mesmo depois de horas de jogo, as melodias criadas por Oka não se tornavam cansativas, assim como ela havia planejado. Infelizmente, a versão citada por Oka para o NES, anunciada juntamente com a versão para o Super Nintendo na CES de 1991, nunca foi lançada. Um protótipo foi encontrado em 2017, contendo uma ROM da versão inédita, com sua trilha lançada online por Frank Cifaldi, da Video Game History Foundation, em 2018. A edição de julho de 2005 da Nintendo Power afirmou que um cartucho de desenvolvimento de SimCity para o NES foi encontrado na sede da Nintendo. Nunca lançado, é supostamente o único existente. Em agosto de 1996, uma versão do jogo intitulada BS SimCity City Building Game foi transmitida para jogadores japoneses através do sistema Satellaview do Super Famicom. O SNES ainda contaria com um port de SimCity 2000 no final de 1996, já no fim de carreira do console. Mais tarde, uma sequência intitulada SimCity 64 foi lançado para o Nintendo 64 Disk System, exclusivo para o Japão. SimCity tornou-se um sucesso em críticas e vendas. Ganharia muitos prêmios da imprensa especializada durante os anos que se seguiram ao seu lançamento. O port desenvolvido pela Nintendo para seu recém-chegado console de quarta geração foi muito bem aceito pela sua base de fãs, mostrando-se uma escolha acertada a publicação do título que, aparentemente, dispunha de pouco apelo. Com quase 2 milhões de cópias, tornou-se um campeão de vendas e marcou a infância de muitos donos de um Super Nintendo. Já jogou SimCity? Conte para nós nos comentários sua experiência. Agradeço a você que assistiu a mais um episódio de A História dos Videogames e até o próximo.